Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 13. Nós veremos hoje, a partir do verso 24. Você que está aqui pela primeira vez, nós temos feito exposição do Evangelho de Mateus. Já estamos chegando a quase 2 anos que estamos nessa exposição e estamos no capítulo 13. E começamos do capítulo 1, capítulo verso por verso. E se você deseja acompanhar, todas as outras mensagens estão no canal do YouTube de nossa igreja. Você pode ir lá e conferir todas as outras mensagens e ser ricamente abençoado. E aqui eu quero fazer mais uma vez, após a gente fazer a leitura do texto, uma breve revisão de algumas coisas importantes para você que está aqui a primeira vez, para que você possa compreender melhor toda a estrutura desenvolvida no Evangelho de Mateus até o presente momento. Vamos ler, vamos fazer a leitura do verso 24 a 30, depois de 36 a 43. Nós estamos no momento da exposição das parábolas. Nós vimos no domingo passado a parábola do semeador e hoje nós veremos a parábola do joio, que também é bastante conhecida. Vai dizer assim a palavra de Deus: outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Verso 36. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, é com a Tua palavra aberta que nós estamos diante do Senhor, porque entendemos que é por meio dela que o Senhor fala ao Teu povo. Acreditamos, ó Deus, que é por meio da Tua palavra que o Senhor governa as nossas vidas. Por isso, ó Deus, fala conosco. Não permita, ó Deus, com que venhamos colocar na Tua palavra as nossas pressuposições, mas que o Teu Espírito nos fale da Tua palavra. Pai, nos ajude a acolhê-la com mansidão e, acima de tudo, ó Deus, colocá-la em prática nas nossas vidas. Pai, não permita com que as distrações, com que o nosso pensamento, como ouvimos no domingo passado, não permita, ó Deus, com que o maligno venha e roube a semente lançada em nossos corações. Deus bendito, abençoe também os nossos irmãos que nos acompanham de seus lares. Não permita, ó Deus, com que o conforto de seus lares seja motivos para distrações, para a falta de reverência ao Senhor. Nos ajuda, Deus, em toda a compreensão. Pois assim, ó Deus, nós oramos ao Senhor. No nome de Cristo Jesus. Amém. Pois bem, os 2 primeiros capítulos, basicamente, do Evangelho de Mateus, é o evangelista, ele nos passando acerca de Jesus, aquele o Messias, aquele que estava por vir. Capítulo 1 e 2 é falando sobre a genealogia e sobre o nascimento de Jesus.
E no capítulo 3, dá um salto de Jesus bebê para ele já homem. E surge uma figura bastante conhecida de nós, que é João Batista. E João Batista, então, é aquele que é levantado por Deus para preparar o caminho para Jesus Cristo. João Batista, ele vem para preparar Jesus para o seu ministério. E João Batista, ele tem uma mensagem que é semelhante à dos outros profetas que viveram antes dele. A mensagem é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E então João Batista passa o cajado para a pessoa de Jesus. Ele sai de cena, convém que de fato ele seja diminuído para que o Senhor cresça. E então Jesus começa o seu ministério. E Jesus começa o seu ministério indo de cidade em cidade, pregando a mensagem e ensinando. O ministério de Jesus praticamente se resume a isso. Jesus sai ensinando e pregando, mas não ensinando e pregando qualquer coisa, mas ensinando e pregando sobre o reino de Deus. Afinal, ele é o rei e ele vem falar do seu próprio reino. E então Jesus começa a ensinar por onde vai, de cidade em cidade, ensinando sobre o reino de Deus. E a mensagem continua a mesma: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E quanto mais Jesus prega, de fato, muitos ouvem a mensagem e se tornam discípulos de Jesus. Mas um número muito maior de seguidores o acompanha, não porque tem deleite nas mensagens do reino, não porque tem apreço pela mensagem do reino, mas porque começam a detestar a mensagem do reino e aquele que traz a mensagem do reino. De tal maneira que os seus opositores se levantam e começam a acusar a Cristo de diversas coisas, inclusive daquele que opera as coisas no nome de Belzebu. E então começa uma luta ferrenha entre Cristo e todos os seus opositores, de tal maneira que quanto mais objeções eles levantam para Cristo, Cristo consegue responder de forma sublime e maravilhosa todas as indagações dos seus opositores. E não aguentando mais e não tolerando a pessoa de Jesus, eles começam então a tramar em como tirar a vida de Jesus. Então o contexto aqui de Mateus capítulo 13 é exatamente esse. Jesus já estava na metade do seu ministério, 1 ano e meio aproximadamente, onde ele estava saindo de cidade em cidade, pregando e ensinando sobre o reino. E assim como ele atraía muitos seguidores, admiradores, discípulos, também muitos inimigos se levantaram de Cristo Jesus, ao ponto de que eles o acompanhavam, tentando aproveitar alguma oportunidade, não somente para pegá-lo na palavra, mas agora eles estavam querendo, de fato, tirar a vida de Jesus. E é com base nisso que, então, capítulo 13, Jesus, o texto vai dizer, nos versos 1, que Jesus, então, diante de grandes multidões, ele entrou num barco, se assentou e começou a ensinar as pessoas. Mas agora, ele muda a forma do seu ensino. A partir do capítulo 13, Mateus apresenta uma série de parábolas. Parábolas era uma maneira de Jesus ensinar. Parábolas são formas de você apresentar uma verdade em forma de semelhança de alguma outra coisa. Se você der uma olhada no texto que nós acabamos de ler, você vai ver isso em todas as mensagens das parábolas, que começa dizendo assim no verso 24. Outra parábola lhe propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante. Você vai ver isso em todas as parábolas, dizendo que o reino de Deus é semelhante. Portanto, as parábolas é uma forma de ensino semelhante. Jesus está querendo fazer comparações. Ele quer continuar ensinando sobre o reino de Deus, mas agora usando parábolas, exemplos, ilustrações. Na língua portuguesa nós chamamos de símile, que é uma forma de comparação, de ensinar uma forma, comparando uma coisa à outra. Então ele não quer dizer que o reino de Deus mas ele está dizendo que o reino de Deus é semelhante a alguma coisa. E ele apresenta comparações para poder continuar ensinando sobre o reino de Deus. E nós vimos no domingo passado que Jesus começou a ensinar por parábolas por duas razões. A primeira delas está aqui no versículo 10, 11, veja comigo. Vai dizer assim: então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram:
Por que lhes fala por parábolas? E ele vai dar 2 razões, verso 11. Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Então, a razão pela qual Jesus ensinava por parábolas é bem simples. 2 razões. Uma, para dar entendimento aos seus discípulos, e a outra, para esconder os mistérios de Deus exatamente a esse grupo que estava atrás de Jesus. Não porque queria ouvir sobre o reino, mas porque queria matar Jesus. Então, é naquele momento em que Jesus ele encobre daquela multidão que não queria ouvir o reino, falando por parábolas. E isso está em total conformidade com o que Jesus mesmo disse no capítulo 7, que nós não devemos dar pérola aos cães e nem aos porcos. Então, nesse momento, Jesus encobre de fato. E por que Jesus encobre de fato? Era uma forma de trazer juízo para aqueles que ouviam a mensagem do reino e pisavam nas pérolas lançadas a eles. Que é o que ele vai dizer no verso 13, 14 e 15. Veja comigo. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e não entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos, e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. A mensagem era de juízo. Eu vou falar por parábolas para que um grupo entenda, compreenda, e para que o outro grupo não entenda, como forma de juízo, como diz o texto. Porque eles ouviram e com os ouvidos se fecharam os olhos. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Então, o Senhor estava falando a eles por parábolas para que eles não entendessem com o coração, não se convertessem e não fossem por Cristo curado. Era uma forma de juízo que Cristo estava trazendo sobre a vida deles. Então, enquanto Cristo estava falando por parábolas para esconder os mistérios de Deus, do reino, para um grupo, ao mesmo tempo ele usava as parábolas também para continuar ensinando aos seus discípulos sobre o reino. Contudo, as ilustrações, elas são fáceis de compreensão, porque a região da Palestina era uma região agrícola e a maioria das comparações, as maiorias das parábolas, era de forma comum. Jesus usava a vida comum das pessoas, exemplos do cotidiano comum, da vida comum. Então as pessoas entendiam. O que elas tinham dificuldade de compreender é o que essa parábola quer nos ensinar. Tanto é que nós lemos a parábola do joio, e olha o que é que diz o versículo 36. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. Nem eles entendiam a aplicação. O Senhor nos ensinou sobre o reino usando esse exemplo, essa parábola, mas o que ela quer nos ensinar de fato? Qual é a aplicação para o reino? Porque ele começa a parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante, certo? Agora, em que ele é semelhante nesta parábola, nós queremos compreender. E essa indagação foi feita desde a primeira parábola do semeador, vocês lembram? Ele explicou a parábola do semeador para os seus discípulos também, falando que o semeador é o Senhor Jesus, que sai semeando, as sementes é a palavra de Deus, e que quando ele sai a semear, essa palavra ela cai em diversos lugares, os solos, e vai dizer que muitas vezes ela pode cair à beira do caminho, e essa semente que cai à beira do caminho é aquela que o maligno vem e rouba a semente do coração daquela pessoa que foi plantada. Ele vai dizer que aquela semente que cai no solo rochoso é aquela semente que ela não consegue crescer porque não tem raiz, e vem o sol e logo seca. Essa é aquela semente, é aquela pessoa que recebe a palavra com alegria, mas quando ela começa a refletir sobre as implicações do reino de Deus, ela pula fora. E depois ele continua dizendo que tem também um solo que é aquele que é espinhoso,
onde junto à semente cresce também cados e abrolhos. E ele vai dizer que essa semente que caiu lá é aquela semente onde cai, mas os cuidados do mundo, as fascinações pela riqueza, ela sufoca a mensagem de Deus. Inclusive, nós demos até uma atenção maior nesse exemplo, porque esse exemplo, eu acredito, talvez seja o mais próximo de nós. Porque todos nós dividimos a nossa vida com os cuidados da vida. E muitas vezes esses cuidados são legítimos. O que eu vou comer, o que eu vou vestir, minha carreira, minha profissão, buscar qualidade de vida. Só que muitas vezes essas coisas podem se tornar um ídolo em nossa vida. De tal maneira que ela sufoca a nossa vida com Deus, sufoca a palavra de Deus. É por isso que você encontra muitas pessoas que não têm tempo para orar, não têm tempo para ler a Bíblia, e a resposta delas é sempre a mesma: eu estou muito ocupado, pagando minhas contas, trabalhando, correndo para cá, correndo para lá. Ela não tem tempo para vir ao culto, ela não tem tempo para desenvolver a sua vida. Ela faz exatamente o inverso do que Jesus ensinou. Porque se ele está ensinando sobre o reino, a lição do reino é: buscai o reino primeiro e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas quando buscamos todas as coisas para depois o reino será sufocado. Então, ele usa esse exemplo. E dá o último exemplo, que é o da semente que cai em boa terra. Daquela que produz. Porque o crente foi chamado para produzir. Esse, de fato, é a conversão verdadeira. Porque a Bíblia diz que toda árvore que não dá fruto, para nada presta, senão para ser cortada e lançada aonde? Ao fogo. A terra boa é aquela que a semente cai e de fato gera vida. Porque o crente verdadeiro, ele necessariamente precisa dar fruto. Porque a árvore se conhece pelo seu fruto. Então ele continua agora na parábola do joio, ilustrando e ensinando sobre o reino. Já ensinou bastante coisa sobre o reino na parábola do semeador, como nós acabamos de ver. Marcos vai dizer que ela é a principal. Se não entender ela, não vai compreender as demais. Mas ele continua, então, ensinando. E agora vai para a parábola do joio, que eu acredito que também é bastante conhecida de nós. Assim como na parábola do semeador, nós vemos que na tentativa de Jesus avançar o reino, no primeiro exemplo que ele dá, surge um inimigo do reino. Porque o texto diz que quando o semeador lança a semente, e o primeiro exemplo é o do que cai no caminho, o que é que acontece com essa semente? Quem é que vem roubar essa semente? O inimigo. Então você percebe o inimigo já no primeiro exemplo da parábola, surge como aquele que se levanta contra o avanço do reino. O inimigo é aquele que vem para roubar a palavra que é lançada no coração das pessoas. Essa é a razão pela qual muita gente entra dentro de uma igreja e sai vazio do mesmo jeito, porque a palavra que foi lançada em seu coração foi roubada antes mesmo dela produzir alguma coisa no seu coração. Então, a parábola do joio, ela vai ter para nós esse exemplo também. Ele vai dizer que o maligno continua a impedir o avanço do reino. O texto vai dizer: outra parábola lhe propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, uma conjunção adversativa, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Isso era muito comum naquela região. Alguém, quando tinha inimizade com outra pessoa, ela fazia exatamente isso. Ela ficava observando o momento em que o seu inimigo ia semear, para que, junto àquele processo de semeadura, ele fosse tentar estragar aquele processo de plantação. E como ele fazia isso? Como é que estraga uma plantação de trigo? É você plantando exatamente o joio. Porque são duas sementes muito semelhantes, muito parecidas uma com a outra, que nós já veremos. E, portanto, quando elas estão em fase de crescimento, é quase que imperceptível a diferença entre elas. E o pior de tudo é que as suas raízes crescem juntas, elas se entrelaçam. De maneira que se você arrancar o joio, você vai arrancar o trigo. Por isso que quando os servos vão dizer: a gente arranca? Não arranca agora não. Porque se arrancar uma, vai arrancar, corre o grande risco de arrancar
a outra. Então isso era muito comum acontecer naquele período. E exatamente aqui é usado esse exemplo. E o homem não tinha dúvidas de quem havia feito isso. Porque o versículo 27 diz assim: então vindo os servos do dono da casa lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde, pois, veio o joio? Olha a precisão do Senhor, no verso 28. Ele, porém, lhe respondeu: quem fez isso? Um inimigo. Um inimigo fez exatamente isso. E no versículo 39 vai dizer quem é esse inimigo. Quem é esse inimigo? No verso 39. Quem é esse inimigo? É o diabo. Ele é o inimigo. Ele é o inimigo de Deus. Ele é aquele que se levanta contra o avanço do reino de Deus. Então, quando ele não rouba a semente que é lançada no coração, ele planta uma semente. E aqui é onde está a grande questão. O maligno continua a tentar impedir o reino, do avanço do reino. Só que agora, não mais só lançando, só tirando as sementes que é plantada pelo Senhor, mas ele está fazendo exatamente o que o Senhor faz, plantando. Só que o processo em que ele está fazendo é plantando um produto falso. E aqui é onde eu quero chamar a sua atenção para a realidade do joio, para a realidade da operação do erro. O bem e o mal sempre serão achados juntos no mundo. E a questão é que o maligno tem plantado o mal com o objetivo de travesti-lo de bem. A proposta aqui do inimigo de plantar o joio é de confundir. Porque o joio é algo muito parecido com o trigo. Ele não plantou uma coisa que seja muito distinta e fácil de perceber, mas ele plantou exatamente algo parecido. E essa é a atitude, essa é a arma do maligno contra o reino de Deus. Confundir as pessoas com aquilo que é falso, mas que parece verdadeiro. Essa é a forma do maligno tentar impedir o avanço do reino, é tentar confundir as pessoas com a verdade de Deus. E é por isso que, se nós não estivermos atentos, nós mesmos podemos ser confundidos. Quantos de nós, quanto a igreja verdadeira de Deus não sofreu e sofre exatamente por aquilo que é falso e que tem aparência de verdadeiro? Nós não podemos estar equivocados. Existe a operação do erro plantada pelo inimigo no mundo. Não esqueça disso, no mundo você vai encontrar os falsos cristãos que se chegam e se apresentam como verdadeiros. Você vai encontrar os falsos profetas, você vai encontrar os falsos mestres, você vai encontrar os falsos pastores. Olha a Bíblia inteira, desde o Antigo Testamento, é Jesus chamando o seu povo a atenção. Cuidado com os falsos profetas, cuidado com os falsos mestres, cuidado com os falsos pastores, cuidado com os falsos cristãos, com aqueles que se infiltram no nosso meio, dizem que são de Deus, mas destroem a obra de Deus. Cuidado! Então nós vemos isso o tempo inteiro, inclusive, nos últimos dias nós veremos a maior das falsidades, a maior das fake news. É o anticristo, é o próprio maligno se disfarçando e dizendo que é o próprio Cristo. Por isso Jesus disse, cuidado, quando chegarem e falarem, eis o Cristo ali, eis o Cristo acolá. Cuidado, porque a operação do erro já está no meio de nós. E o pior é que tudo isso cresce juntos. E a maioria das pessoas tem dificuldades, inclusive, de reconhecer a diferença. Porque as semelhanças são muitas. E o maligno é esperto, é astuto. Ele não plantou outra semente, senão uma que fosse muito parecida. O joio. O joio. Portanto, a realidade é essa. E eu quero que você entenda isso. Jesus está falando sobre o reino. E o que ele quer ensinar sobre o reino com a parábola do joio é isso. Cuidado, porque existe algo que se assemelha ao reino, mas não é do reino.
E você precisa estar atento e ter cuidado quanto a isso. Portanto, o bem e o mal sempre serão achados juntos no mundo, e digo, na igreja. Ah, pastor, mas essa parábola não está dizendo que o joio está sendo plantado na igreja. De fato, quando você vai para o texto, o próprio texto vai dizer no verso 38, ele vai dizer que o campo é o quê? No verso 38, o campo é o mundo. De fato, aqui Mateus não está tratando ainda sobre a igreja de forma direta. Ele vai começar a tratar sobre a igreja mais na frente. Mas seria um equívoco nós não aplicarmos essa verdade ao contexto de igreja. Até porque a expressão do povo de Deus no mundo é vista onde? Na igreja. É visto na igreja. De tal maneira que os grandes teólogos do passado não tinham nenhuma dificuldade de olhar para essa passagem e de imediato aplicar à igreja. Como assim? Grandes personagens como J.C. Ryle, Calvino, Agostinho de Hipona, todos eles liam esse texto e de imediato diziam à igreja. Mas meia dúzia de youtubers dos nossos dias acha que é uma incoerência falar sobre isso, meu amigo. A expressão da igreja de Deus é vista no mundo aonde? Na igreja local, obviamente. Por isso que as aplicações, elas podem ser feitas em nosso meio. Elas podem ser feitas em nosso meio. O bem e o mal não somente serão achados no mundo, mas na igreja. Por acaso, o inimigo maligno, ele infiltrou-se e ele tenta confundir as pessoas do mundo ou do reino de Deus? Obviamente é do reino de Deus. O seu objetivo é lutar contra o reino de Deus. E por isso seu alvo é o próprio reino de Deus. Essa é a razão, e aqui eu quero deixar você ciente sobre a realidade. Essa é a razão pela qual nós encontramos muitos joios em nosso meio. E aqui eu não estou dizendo que você deve estar olhando agora para todo mundo. Eu acho que aquele é joio, eu acho que aquele é joio. Esse é trigo. Eu não estou dizendo que você vai ser aqui alguém que vai estar fazendo isso. Mas não tem como nós olharmos para uma parábola como essa e não entendermos que há grandes possibilidades de haver em nosso meio joio. Seria uma prepotência uma igreja dizer que ela é 100% trigo. Inclusive tem igreja aí com a placa de nome 100% trigo. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Não existe igreja que seja 100% trigo. Vai haver joio no meio. Vai haver o joio no meio desta igreja. E essa é a razão pela qual a igreja sofre. Essa é a razão pela qual a igreja muitas vezes sofre por escândalos. Porque no meio da igreja de Cristo há também um joio. E aqui eu não estou querendo dizer que escândalos não são produzidos por crentes genuínos e verdadeiros. São. Muitos escândalos ocorrem e são promovidos por crentes genuínos e verdadeiros. O trigo. Mas, sem dúvidas, o grande problema também na igreja do Senhor são o joio. O joio que está no meio do povo de Deus, que não somente gera problemas internos, mas também externos. Porque o mau testemunho vem afora, vem à tona. Então, essa é uma realidade. Igrejas que são, em seu corpo visível, ela é constituída tanto por trigo quanto por joio. Portanto, você nunca vai encontrar uma igreja perfeita enquanto aqui. Qualquer igreja que você for, você vai se deparar com a realidade do trigo e do joio. De fato, tem igrejas que elas são muito mais atrativas ao joio do que ao trigo. Isso é verdade. E eu acredito que existem muitas igrejas que são saudáveis. E elas têm em sua essência um desejo muito maior de trabalhar com os trigo do que com o joio. São aquelas igrejas que muitas vezes ela abre as suas portas e pintam as suas cores com as cores do mundo. Com o objetivo muitas vezes de atrair mais joio do que trigo.
Portanto, não se iluda com igrejas de multidões. Muitas vezes pode ter muito mais joio do que trigo. Então, o bem e o mal sempre serão achados juntos no mundo e na igreja. Essa parábola, ela foi proposta exatamente para nos deixar cientes disso. Jesus está ensinando sobre o reino e ele está querendo dizer, olha, atente para uma verdade. Existe também a semente que é plantada pelo maligno e que cresce junto ao trigo. Então, essa é uma realidade. O bem e o mal sempre serão achados juntos no mundo e também na igreja. Essa parábola é a base para a doutrina da igreja mista, da igreja visível e invisível. De fato, a igreja de Cristo invisível é 100% trigo. Porque somente os convertidos são de Cristo. Mas, no meio da igreja visível, vai ter gente que não é convertida. E vai ter gente que se acha convertida, mas não é convertida. É possível? É sim. Você já leu Mateus capítulo 7? Nós vimos aqui. É aquele grupo de pessoas que vai chegar no último dia diante do Senhor. Senhor, Senhor, no teu nome nós fizemos aquilo, nós expelimos demônio, nós fizemos milagre. E eu nem te conheço. E perceba que o contexto de Mateus capítulo 7 são pessoas que elas estão de fato interpelando com o Senhor. O Senhor, eles chegam para o Senhor e dizem, olha, nós temos aqui várias coisas que podemos te provar de que nós somos teus, porque nós fizemos isso, nós fizemos aquilo. São pessoas que tinham em sua plena consciência que eram, mas não eram. Porque nós podemos estar equivocados acerca de quem nós somos, mas Cristo não está equivocado acerca de quem lhe pertence. A quem lhe pertence? Ele sabe exatamente quem são as suas ovelhas e quem não são as suas ovelhas. Ele sabe exatamente por quem ele morreu e por quem ele não morreu. Ele sabe exatamente por quem ele ora, como ele fez a oração sacerdotal. Pai, eu não oro pelo mundo, mas eu oro por aqueles que o Senhor me deu. Ele sabe exatamente. Ele sabe exatamente os nomes que estão escritos no livro da vida. Ele não tem dúvida alguma sobre quem são os seus e sobre quem não são os seus. Portanto, a realidade é essa. Essa parábola é a base para a doutrina da igreja mista, visível e invisível. A igreja invisível, ela é 100% trigo, sem dúvidas. Mas a igreja visível, ela é uma igreja mista, porque ela é composta por trigo e por joio. Essa é a realidade do texto que nós acabamos de ler. E é isso que Jesus quer ensinar em meio a tudo isso. A essência desse ensino é trazer essa realidade. Então, no texto, nós aprendemos sobre a realidade do joio. É isso que de fato ocorre. Essa é a realidade. Existe o trigo e o joio. Agora, o texto nos ensina também sobre a semelhança entre o joio e o trigo. Veja o versículo 26. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então você percebe que para que os servos, a partir do versículo 28, pudessem perceber a presença do joio, foi preciso crescer. Então a palavra crescer aqui, ele veio exatamente para isso. Para nos mostrar o momento em que as coisas começam a ficar mais visíveis. Porque no seu momento de nascedouro, é tão semelhante que não dá para perceber. Mas no momento em que começa a produzir os frutos, aí sim. Porque o trigo produz, mas o joio não. Então, a diferença está exatamente aí, no fruto. E não é simples de perceber. Teve um tempo para que pudesse ser maturado e percebido a diferença. Então o texto quer nos ensinar isso. Jesus quer ensinar isso sobre o reino. De que paralelo ao avanço do reino, o maligno se interpõe ao avanço do reino, plantando algo que é falso. E ele quer dizer que essa falsificação, ela não é qualquer uma falsificação. É daquelas que é boa. Sabe quando você compra uma roupa que você tem lá
o crocodilo lá e você... Rapaz, aqui está muito parecido com aquela Lacoste, né? Você já comprou roupa ali na feira e saiu todo orgulhoso. Aqui está igual ao original, né? Porque existem réplicas que são muito parecidas. Muito parecidas mesmo. Que se você não tiver experiência, vai enganar você. Né? Se você não tiver experiência com o verdadeiro, vai enganar você. Todos nós sabemos que o pessoal que lida com dinheiro, bancários especificamente, eles fazem treinamentos. E a forma de distinguir uma cédula que falsa, verdadeira, é exatamente o muito contato com a verdadeira. Quando você tem muito contato com a verdadeira, ao pegar na falsa, só pelo pegar, pelo tato, você percebe a diferença. Mas para isso você tem que ter experiência com aquilo que é verdadeiro. O grande problema da igreja brasileira é que nós confundimos a verdade com aquilo que é meia-verdade, porque nos falta muitas vezes aprofundamento na verdade. Falta muitas vezes para nós aprofundamento na verdade. Por isso somos facilmente enganados por aquilo que se parece verdadeiro, mas não é. Por aquilo que se parece verdadeiro, mas não é. São falsas conversões. Ah, é porque ele está na igreja. Isso não quer dizer nada não, meu irmão. Judas Iscariotes era discípulo de Jesus e era um joio. E o negócio é tão bem feito que quando Jesus disse, um que está comigo aqui na mesa vai me trair, os outros discípulos, quem é? Nem eles conseguiam identificar que seria Judas. Porque se tivesse na cara, quando Jesus disse, um de vocês vai me trair, todo mundo junto olhando para Judas. Mas ninguém fez isso. Eles ficaram tentando, quem é? Será que sou eu? Quem é? Judas disfarçou bem, porque o joio disfarça bem. É claro que tem o joio que é escrachado, todo mundo sabe, né? Isso aqui é filho do cão, está aqui no meio de nós. Vamos orar para Deus levar. Mas existem aqueles que não. Existem aqueles que estão enganados acerca de si mesmos. Como de Mateus capítulo 7. Que achava que era, tinha plena convicção que era. Foi tão enganado que estava enganando a si mesmo. A operação do erro, ela é assim. Muitas vezes ela é tão bem feita que ela engana de forma veemente as pessoas. Quando o anticristo surgir, muita gente vai achar de fato que é Cristo. De fato mesmo eles vão achar que é o Cristo. E serão enganados porque não é. Porque muitas vezes a forma do maligno de enganar é muito bem feita. E ele é muito bom em enganar. Porque ele é um enganador. Ele é um mentiroso. Ele é muito bom em fazer isso. Por isso nós precisamos estar sempre atentos. Você vai encontrar inúmeros textos bíblicos que nos chamam a atenção para isso. Tenha cuidado com os falsos mestres, tenha cuidado com os falsos ensinos. O que João vai dizer, olha, provai os espíritos. Tenha cuidado, porque a operação do erro está exatamente em nosso meio. E ele engana mesmo. Olha o que diz aqui Apocalipse. Veja aqui comigo. Veio aqui a lembrança desse texto. Apocalipse capítulo 19. Dê uma olhada aqui. Versículo 20. Olha o que diz, aquele momento em final em que o Senhor vem. Diz assim, mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Então você perceba a potência do falso profeta de seduzir as pessoas, de fazê-las adoradores, de enganar as pessoas. E ele está no mundo exatamente fazendo isso, enganando as pessoas, travestindo o engano de verdade. Por isso que hoje, em nossos dias, a verdade absoluta ela é tão atacada, que essa é uma referência da pós-modernidade, a relatividade, a não aceitação da verdade absoluta. Aquela velha indagação de Pilatos, o que é a verdade? E hoje as pessoas têm feito exatamente aquilo que Paulo disse em Romanos capítulo 1. Elas têm mudado a verdade de Deus pela injustiça dos homens. E nós precisamos estar atentos a tudo isso. Voltamos para o texto. Então a realidade do texto é isso.
E o verso 26 é demonstrado essa semelhança, porque o texto vai dizer, quando a erva cresceu e produziu frutos, aí foi que ficou percebido o joio, apareceu também o joio. Ele já estava lá, mas estava imperceptível. Mas chegou o momento em que se tornou visível. E aí vamos ver a reação dos servos quando o joio foi percebido. E essa vai ser uma lição também para nós de como saber lidar com o joio. Verso 27 e em diante. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu, o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Então perceba, a coisa está tão entrelaçada de um jeito, as sementes, quando elas crescem, as raízes, elas se entrelaçam de um jeito que há grande chance de você mexer em um e acabar mexendo em outro. O que o texto está querendo nos ensinar? Essa parábola ela também nos ensina sobre a parousia de Deus. O que significa isso? É sobre a ação de Deus mais adiante. O momento de arrancar o joio não é agora. Infelizmente, nós teremos que conviver com a realidade do trigo e do joio. O momento de separar não é agora, porque corre um grande risco de tentar separar agora e você acabar ferindo a cana quebrada, e você acabar ferindo o trigo, porque, como diz o texto, as raízes crescem entrelaçadas, e se fosse fácil de arrancar sem mexer com outra, eu diria, pois arranca, mas não. As raízes estão entrelaçadas, muito juntos, muito semelhantes em muitos aspectos. E há grande chance de ferir ao outro no processo de tentar arrancar. Então você percebe, diante do texto, a impaciência dos servos, que é diferente da paciência do Senhor. Ele disse, não é agora não. Mas os servos, Senhor, quer que a gente arranque agora? Não é agora. O tempo não é agora. Agora entenda, o texto não diz para não combater o joio, e sim para não condená-lo. Essa é uma questão que precisa ser dita. Essa é uma prerrogativa que pertence somente a Deus. O texto está falando sobre a consumação do século. Vejamos para a explicação no versículo 39. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Então o momento não é agora. O momento da condenação, o momento de arrancar o joio e lançar aonde lhe pertence, que é no fogo, como diz o texto, não é agora. Mas isso não quer dizer que nós não devemos combater o joio. Porque o joio é o cristão disfarçado, é o falso. E a Bíblia nos ensina por demais que devemos combater tudo aquilo que é falso. O texto está ensinando que nós não devemos condenar, porque essa prerrogativa é que pertence a Deus. Para o último momento, para o momento da consumação, para o momento final de todas as coisas. Mas o nosso papel, agora no presente momento, é não permitir com que o joio ele atrapalhe o avanço do reino de Deus. E fazemos como isso? Combatendo os falsos mestres, os falsos profetas, os falsos cristãos. É isso. As falsas igrejas, o anticristo. É dessa forma com que nós devemos. Nosso papel hoje é julgar. Entenda, julgar não é condenar. São coisas distintas. Nosso papel é julgar. Julgar segundo o quê? Segundo a reta justiça de Deus. Você julga uma coisa quando você diz que ela é verdadeira ou falsa. Você está fazendo o quê? Um julgamento de juízo de valores. Quando você diz que uma coisa é verdadeira e uma falsa, você está fazendo um julgamento. Mas a pergunta é, você está dizendo que uma coisa é falsa com base em quê?
Você está fazendo um julgamento. E você tem uma base. A sua base é a verdade de Deus, que nos ajuda a identificar aquilo que é verdadeiro daquilo que é falso. Aquilo que é verdadeiro daquilo que é falso. Portanto, o texto, essa parábola, ela vem exatamente isso. Nos ensinar essa realidade do reino. Enquanto Deus está avançando o seu reino, existe um inimigo que se levanta contra o avanço do reino, plantando o joio no meio do trigo. E a parábola nos ensina que é uma semelhança mesmo muito sutil e que devemos ter cuidado. E que devemos ter a paciência de Deus, de aprender a lidar com essa realidade, de que em nosso meio haverá tanto o trigo quanto o joio, e que não é o momento agora para arrancar, é o momento de combater o avanço, os danos causados, mas não é o momento para, de fato, separar, porque esse tempo está reservado para a consumação do século. Esse tempo está reservado para mais adiante. E essa prerrogativa não pertence a nós, mas pertence a Deus e aos seus anjos, como diz o texto. O inimigo que o semeou, verso 39, é o diabo. A ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são quem? Os anjos. São eles que vão fazer essa separação. Portanto, haverá o tempo em que Deus irá separar o joio do trigo. E esse tempo é o tempo da consumação do século. Veja um texto, que nós vamos estudar ele mais na frente, texto de Mateus capítulo 25. Um texto bastante conhecido, só para você ver como é que vai ser. Verso 31. Só para você saber como é que vai ser. Porque aqui ele está usando a parábola. Lembre-se, ele não está dizendo o que é semelhante. Semelhante ao quê? A isso aqui que você vai ver agora em Mateus capítulo 25. Que é assim que vai acontecer. Porque aqui a descrição de Mateus 25 não é uma parábola, é afirmando como vai ser. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele vai separar uns dos outros, como o pastor separa os cabritos e as ovelhas. Vai separar o joio também do trigo, que é a mesma coisa. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Ele vai fazer a separação, os anjos vão fazer a separação. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, ao trigo: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Verso 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. É assim que vai acontecer na consumação dos séculos. Mas o tempo não é agora. Mas o tempo não é agora. E é interessante isso ter sido dito, porque Jesus estava pregando o reino. E havia uma expectativa muito grande. Lembra dos seus discípulos no caminho de Emaús? Eles estavam frustrados e disseram: mas Senhor... E ele conversando lá, ainda não sabiam que era Jesus, e disse: olha, era ele que iria restaurar a nação de Israel. Então, havia uma expectativa muito grande de que quando Cristo chegasse, o rei deste reino, ele então iria trazer a consumação de todas as coisas, iria de fato separar as coisas. Então, naquele momento, havia essa expectativa e eles estavam tentando entender. O rei estava aqui, estava ensinando sobre o reino. E por que essas coisas estavam acontecendo? Porque ainda não era o momento da consumação de todas as coisas. Jesus, ele iniciou o reino. Ele chegou, trouxe o reino e iniciou esse processo que vai ter um fim na consumação dos séculos. E como vai acontecer? Nós acabamos de ler. Vai chegar o momento em que os anjos farão a separação real entre o joio e o trigo. Hoje não. Mas um dia a igreja vai ser perfeita.
O mundo ainda não consegue, voltemos nós para o texto de Mateus. O mundo ainda não consegue reconhecer isso. Na verdade, o mundo, e por causa do joio, a igreja sofre muito. Porque o mau testemunho, que não somente muitas vezes crente verdadeiro, genuíno, promove, mas falsos cristãos também, eles foram plantados pelo inimigo, pelo maligno, para causar exatamente escândalo à igreja de Cristo. E muitas vezes o mundo não consegue compreender isso e acusa a igreja. E muitas vezes nós esquecemos de parábolas como essa, de verdades como essa, de que muitos escândalos que ocorrem em nosso meio é a revelação do joio no meio de nós. E nós nos entristecemos com isso, mas essa é uma realidade. O mundo ainda não consegue ver a beleza da igreja, mas o texto nos dá um consolo maravilhoso. Porque o texto diz no verso 42 que os ímpios, o joio, serão lançados na fornalha acesa e ali haverá choro e ranger de dente. Contudo, o verso 43 diz que os justos resplandecerão como o sol. Ainda que hoje o testemunho da igreja seja maculado pela presença do joio em nosso meio, mas chegará um dia que não haverá mais o joio no meio de nós. A igreja será perfeita, 100% trigo. E como diz o texto, os justos resplandecerão como o sol na sua alvorada. Isso é maravilhoso, irmãos. Haverá um momento para isso, mas o momento ainda não é hoje. Ainda não é agora. Teremos que lidar com essa cruel realidade do joio no meio de nós. Do joio no meio de nós. Eu, como pastor, irmãos, não tenho receios de dizer. Mas, às vezes, quando eu converso com certas pessoas que muitas vezes estão na caminhada e que elas se intitulam crentes e eu vou conhecendo e vou caminhando com elas e vou aconselhando elas, há determinados momentos que eu digo, meu irmão, você já parou para refletir se você já nasceu de novo? Você já parou para pensar nessa realidade que de fato pode ser que você não seja crente? Porque o fato de você ter, estar há tanto tempo no meio da igreja não quer dizer muita coisa não. Há uma grande possibilidade de você ter sido convencido há algum tempo atrás e não convertido. De fazer a pessoa refletir sobre isso. Porque o tempo dela refletir sobre isso é agora. Talvez algum de nós aqui tenha esse testemunho para dar, de que passou um bom tempo achando que era crente, mas chegou um momento da vida dela que ela descobriu que não era e se converteu de verdade. Eu não sei se aqui tem alguém para dar esse testemunho, mas conheço pessoas assim. Que ela diz, pastor, eu comecei a frequentar a igreja quando era adolescente, mas chegou um momento da minha vida que eu descobri que não era crente não. Eu ouvi depois uma pregação e me converti. Pronto, a partir daquele momento eu realmente entendi que ali foi a minha verdadeira conversão. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Inclusive, eu conheço testemunhos de pastores, porque faço parte de conselhos pastorais, conheço história de pastores que se converteram sendo pastores. Conheço pastores que se converteram já sendo pastores. Isso é possível, irmãos. Isso é possível. Portanto, o nosso papel, a melhor coisa que nós podemos fazer é pregar a verdade. É pregar a mensagem de Deus. Porque existem muitos falsos cristãos. E muitas vezes, sabe o porquê que é gerado muitos falsos cristãos? Por causa do falso evangelho. Por causa do falso evangelho que é pregado em muitos lugares. Quando você muda a essência do evangelho, você vai mudar o resultado. Somente o evangelho verdadeiro e genuíno pode promover e produzir cristãos verdadeiros e genuínos. Mas quando você modifica o evangelho, você vai modificar também o resultado. Você vai gerar falsos cristãos. E esse é o grande problema da igreja moderna. Porque o evangelho não é mais pregado. Hoje pastores sobem ao púlpito não para pregar o evangelho, mas ele está mais preocupado em pregar aos seus ouvintes, em satisfazer as necessidades dos seus ouvintes.
Por isso que os coachings estão em alta em nossos dias. Porque o evangelho não é mais pregado em sua essência. Não se fala mais sobre pecado, não se fala mais sobre condenação, não se fala mais sobre a principal mensagem do reino. Qual é a principal mensagem do reino? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Mensagens como essa já não são mais populares. O problema é porque a igreja tem buscado ser popular e não fiel. Nós somos chamados não para converter as pessoas, mas para pregar a mensagem, para lançar a semente. Como disse Paulo, um pregou e o outro, um plantou, um regou, mas quem é que dá crescimento de fato? É Deus. É Deus. Nosso papel é fazer isso. Porque aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo para receber a mensagem, receberão. Receberão. Portanto, nosso papel é fazer isso. Pregar a mensagem de Deus. Meu papel hoje, nessa noite, é fazer você refletir sobre sua própria vida. Existem inúmeras pessoas que estão, muitas vezes, equivocadas de si mesmo. Às vezes ela nasceu em um lar cristão e ela acha que ela é crente só por causa disso. Mas a sua vida não testemunha uma transformação de vida, uma metanoia. Alguém que passou de fato pelo processo de novo nascimento. Talvez ela abraçou o cristianismo porque achou legal algumas coisas. E ela acha que ela é cristã por isso. Ela acha que ela é cristã porque talvez ela não vai para as baladas, porque ela não vive de forma largada no mundo. Mas isso não torna você um cristão. Se você não tiver nascido de novo, nada feito. Portanto, eu quero, nesse momento, orar com você nesse sentido. Você ore a Deus, fale com o Senhor. Eu sei que o Espírito de Deus testifica ao nosso de que somos filhos de Deus. Se Deus tem testificado isso ao teu coração, descansa no Senhor. Mas se alguma coisa está te incomodando aí dentro, talvez seja Deus te dizendo a verdade. Te revelando o que você não é, mas o que precisa ser. Fale com o Senhor. Porque Ele conhece a sua igreja. Ele conhece quem são os trigos. E Ele também conhece quem é o joio.